O meu cachorro não quer comer. O que pode ser? O meu nome é Sérgio, eu sou médico veterinário e hoje nós vamos estar falando sobre as principais causas que fazem o animal não querer comer e para cada caso o que deve ser feito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a falta de apetite não é uma doença, ela é um sinal. Da mesma forma que febre não é doença, como falta de apetite não é doença. Eles são sinais que o animal está demonstrando. Ele está nos falando que existe alguma coisa errada dentro dele, seja ela infecciosa, inflamatória, seja alguma doença em si, que faz com que ele não tenha apetite, ele não queira comer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se o seu animal não está comendo, a gente precisa entender o histórico dele. Ele tem essa falta de apetite dele, vem há quanto tempo? Vem há alguns dias, começou hoje, começou ontem, ele não come absolutamente nada, ou ele come, por exemplo, um frango, um petisco, uma fruta, porque aí já é a questão de seletividade alimentar. Esse animal que enjoou, por exemplo, da ração e está preferindo comer um pedaço de carne, um pedaço de frango, um pedaço de batata doce, que é muito mais saboroso do que uma ração em si. Outro ponto é, essa falta de apetite dele está fazendo com que ele procure comida e não coma, ou ele nem procura comida? Porque se ele nem procura comida, realmente tem alguma doença, alguma patologia dentro dele. Então a primeira coisa é, ele é vacinado? Quais são as vacinas que você dá? Só a antirrábica, por exemplo, que dá pela prefeitura, ou você também dá a multiviral? Se você não sabe, existe uma vacina que a gente chama ela de multiviral, porque ela protege contra várias doenças e ela tem que ser dada anualmente no animal. E eu recomendo fortemente que você utilize vacinas importadas, não utilize vacinas nacionais. Se você quiser saber qual vacina que eu recomendo, comenta aqui embaixo que eu vou te dizer. Essa vacina que você dá, qual foi a última vez que você deu? Tem mais de 1 ano, 2, 3 ou nunca deu vacina no seu animal? Outro ponto importante é qual a idade desse animalzinho seu. Ele é um animal jovem, ele é um animal com menos de 1 ano, é um animal idoso, acima de 7 anos, porque isso vai interferir também para a gente saber as possíveis causas que fazem com que o animal não queira comer. Outro ponto importante é o exame físico. É você olhar para o animal e entender como que ele está. Por exemplo, a boca dele tem algum sinal de inflamação? Os dentes deles tá com tártaro, tá mole, na hora que encosta na boca ele sente dor? Se possivelmente ele não quer comer por causa de dor no dente. Então a gente precisa tratar essa dor de dente. Imagina você com dor de dente, você não vai querer ficar comendo, você não vai ter o apetite igual você teria normalmente. Outra coisa é, existe a possibilidade de ele ter alguma doença, e quando eu digo alguma doença, é o seguinte: ele foi, por exemplo, para uma roça, para um mato, para um campo e pegou o carrapato, porque existe uma doença chamada doença do carrapato que é transmitida pelo mesmo, faz com que o animal pare de comer, tenha febre, emagrecimento progressivo, fica desanimado, fica mais quieto, tem vômito, diarreia. Esse apetite do seu animalzinho, ele é seletivo ou não? Outra doença também que faz muito animalzinho não querer comer é a leishmaniose. Às vezes o animal não tem sintoma nenhum, mas ele só parou de comer. Ele ainda não tem nenhum tipo de ferida, não está emagrecendo, está com o apetite ali diminuído, porém não tem nenhum sinal. Então a gente precisa fazer alguns exames nele. Depois que a gente entender o histórico do animal, a gente infelizmente precisa abrir mão de alguns exames. Então o que eu recomendo é fazer exames laboratoriais, então os check-ups básicos aí, por exemplo, hemograma, perfil hepático para ver o fígado, perfil renal para ver os rins. Eu recomendo de acordo com o histórico do animal aí dos 2 últimos meses, por exemplo, para saber se ele está com doença do carrapato ou se ele tem leishmaniose. Isso já vai abrir um leque muito grande de possibilidades que a gente vai ver. Então, por exemplo, no hemograma a gente vê a questão da plaqueta, das células de defesa para ver se tem algum tipo de infecção no animalzinho, se tem algum tipo de anemia. A partir desse resultado, a gente tem uma conduta diferente para cada caso. Se tudo isso der negativo, ou seja, por dentro ali na parte bioquímica do corpo do animal tiver tudo certo, aí a gente vai precisar de fazer um ultrassom para a gente saber se tem alguma doença intestinal inflamatória, se ele comeu algum corpo estranho, se tem alguma gastrite. Então, alguns animais, quando ele está sem o apetite, ele tem muito vômito, tem muita diarreia, e normalmente isso nos indica alguma doença gastrointestinal, ou seja, que está relacionada ali com o estômago, intestino, fígado, pâncreas, baço, todo aquele complexo ali. A partir disso, a gente vai saber o norte que nós vamos ter. Se a gente já vai conseguir diagnosticar a doença certa ou vai precisar de alguma outra conduta mais específica. Mas na grande maioria a gente consegue resolver o problema de 90% dos animais somente com esses exames. Então a partir de hoje, toda vez que o seu animal tiver ali o apetite diminuído, a partir de 2 dias, tiver vômito recorrente, diarreia, procure um veterinário, não deixe ele progredir com aquela falta de apetite, não bebendo água, porque senão, quando você chegar no veterinário,
ele vai precisar de ser internado. Então você vai gastar muito mais com o veterinário do que o necessário se você tivesse levado ele lá atrás, quando você viu que ele estava com alteração ali do comportamento, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, já se inscreve no nosso canal para estar sempre recebendo em primeira mão os nossos vídeos. Até a próxima!